Opa. É exagero dizer que o time do Luiz Henrique está praticando o novo futebol total? Boa tarde, Berna. Tudo bom, Cacá? Um abraço a você, um abraço ao Ivan, o companheiro amigo de casa. Acho que o novo futebol total não, né? Para quem não sabe, é o futebol implementado pelo Rinus Michels ali na Holanda, de 74, no Barcelona, depois, posteriormente ali. Mas, assim, a gente tem muito mérito do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain nos últimos tempos, aí recentemente, meteu 5 na Inter na final da Champions, 4 no Atlético de Madrid na primeira rodada e 4 no Real Madrid. É o melhor time do mundo. De repente a gente deu essa volta toda na Copa do Mundo de Clubes, o mundo girou, capotou e a gente vai terminar provavelmente com o melhor time do mundo levantando o troféu. Agora, rapidamente, sob a ótica do torcedor do Real Madrid, o Real Madrid, com a camisa que tem, não pode se expor ao ridículo como se expôs nesse jogo. Uma exposição do Real Madrid sob os olhos do Florentino Pérez, que é um cara muito exigente. É um cara que questiona técnico. Ele demitiu o Luxemburgo em 2005, depois que ele foi lá e falou: o que você fez no jogo? Tirou o Ronaldo? Você está louco? Ele é esse perfil de dirigente aí. É óbvio, é evidente que ele não vai demitir o Xabi Alonso, né, que está começando agora, mas ele é muito exigente. Acho que vai haver ali uma repercussão interna, pelo menos, desse resultado. E com o Luiz Henrique, o PSG já ganhou a Champions, Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da França. Poderá vir o Mundial domingo, Ivan, e poderá vir o outro Mundial, já que o PSG está classificado para jogar naquele antigo formato da FIFA. Tudo bom, Ivan? Boa tarde. Tudo bem, Cacá, Berna, um abraço a todos. E quando o PSG de fato joga para valer, é um time muito acima dos demais. Eu acho que esse trabalho do Luiz Henrique, a gente pode compará-lo com o trabalho que ele realizou no Barcelona, campeão da Champions do trio MSN. Eu só acho que nenhum desses que hoje jogam no ataque do PSG, Dembélé, Kvaratskhelia e Doué, nenhum desses entraria no lugar de um dos caras ali presentes no trio MSN. Mas quando a gente olha para o desempenho coletivo, aquilo que as equipes fazem dentro de campo, dá para a gente comparar? Sim. Ou seja, é o dedo dele, é a forma como ele gosta que o time se comporte. E é uma potência, realmente é muito difícil para qualquer time do mundo. Nós falamos aqui sobre o desempenho dos brasileiros ou dos sul-americanos, enfim, mas você vê que as potências europeias estão com dificuldade de vencer o PSG. Ele goleou o Atlético de Madrid, ele goleou a Inter de Milão na final da Champions, ele venceu com 2 homens a menos, claro que no finalzinho, mas 2 homens a menos, o Bayern de Munique, e agora aplica esse chocolate para cima do Real Madrid, que é uma marca talvez a mais expressiva no mundo, né? Estou me referindo ao futebol. Maior instituição esportiva. Exatamente. Então, assim, eu concordo com o Bernardo. A gente vai falar sobre o plano de jogo tratado pelo Xabi Alonso, sobre os erros individuais, os erros coletivos, mas hoje o Real Madrid promoveu um vexame. A gente tem números da partida, vamos ver se os números refletem. Quando eu falo de futebol total, é que o Real Madrid estava tentando sair debaixo d'água e o PSG em cima afundava cada vez mais a cabeça do Real Madrid. Em 8 minutos, 2 gols logo de cara. E olha só, percentual de posse de bola, 68% do PSG contra 32% do Real Madrid. Isso do cômputo geral da partida, segundo o SofaScore. O SofaScore, ele calcula o primeiro tempo, o segundo tempo e o tempo total, né? Finalizações do PSG, 17 contra 11, no gol 7-2. Grandes chances, 5 de um lado, 0 do Real Madrid. 0. Escanteios, 3 contra 6 e o número de passes está aí na tela. O Ivan falou do tempo que o Luiz Henrique treinava o Barcelona, que conseguiu a Champions e o Mundial, tendo o trio... como é que é? MSN. Messi, Suárez e Neymar, né? MSN, Messi, Suárez e Neymar. Só que com o trio MNN ou NMM, com Messi, Mbappé e Neymar, o PSG conquistou pouco. O Neymar ganhou alguns títulos do campeonato francês, mas aquele plano de internacionalização do PSG não deu certo com o trio NMN. E, de repente, o Luiz Henrique pega uma casa limpa, absolutamente limpa,
e transforma esse time numa grande equipe. Eles bateram na trave sem o Messi, né? Antes da chegada do Messi. O Neymar e o Mbappé chegaram juntos em 2017. Então, mas o Messi foi escorraçado, como a gente fala na gíria, foi expulso do time. O Mbappé, o casamento litigioso, que a torcida também não quis saber. Hoje, inclusive, criou-se uma expectativa como que ele iria reagir diante do antigo time dele. Sim. E o Neymar está aqui no Brasil jogando biribola na Mangaratiba, sei lá, enfim. Mas aí a questão é como é que o Luiz Henrique consegue, sem grandes estrelas, ao contrário do trabalho que ele fez no Barcelona. Aí você vai dizer, não, mas o Barcelona era todo mundo muito jovem ainda, né? O Messi, que fez a carreira no Barcelona desde pequenininho, o Neymar, que foi contratado, a gente já contou a história como foi, e o Suárez, que compunha aquele ataque. Mas tinha Iniesta... Xavi em final de carreira. Xavi final de carreira, era um timaço, né? Um time realmente espetacular. E, de repente, o Luiz Henrique transforma, né, esse time numa equipe extremamente competitiva. Como disse o Bernardo, mete 5 na Internacional e na final da Champions, mete 4 gols no Atlético de Madrid logo no início dessa competição. Primeira rodada. Para já dar uma carteirada e dizer, olha, estamos chegando aqui, não estamos para brincadeira, não. E agora mete 4 no melhor time, ex-melhor time do mundo, que é o Real Madrid. Você quer começar? Pode começar. Não, vamos lá. Assim, tem até uma fake news rolando por aí de que o Paris Saint-Germain gastou pouco para montar esse time. Não é verdade. Tem muito dinheiro ali, depois eu quero fazer uma comparação Chelsea e Paris Saint-Germain, porque tem uma interseção aí. Mas, por exemplo, o Paris Saint-Germain faz uma correção de rota no meio da temporada, gastando 70 milhões de euros para trazer o Kvaratskhelia do Napoli. O Désiré Doué é um jogador que ainda era promissor, mas custou 50 milhões de euros ao Rennes, né? Então, assim, o Paris Saint-Germain segue gastando bastante. Houve uma mudança clara de perfil em relação às contratações. O perfil das contratações. Não necessariamente dinheiro gasto, talvez. Isso começa antes até, com a chegada de Ibrahimovic, vários jogadores, Beckham, né, que fizeram parte desse projeto de megalomania do Nasser Al-Khelaifi. E o apogeu disso aí é o que você disse. É a junção de 3 jogadores galácticos, né? Só para fazer uma analogia com o Real Madrid. Mbappé, Neymar e Messi. E o Luiz Henrique, Kaká, é um técnico que ganhou o triplete, como você falou, em 2015, e fez um grande trabalho, para mim, na seleção espanhola também. É que a Espanha cai para o Marrocos nos pênaltis, nas oitavas de final da Copa do Mundo, uma coisa meio sem explicação. E depois ele começa um trabalho no Paris Saint-Germain, bate de frente com o Mbappé, né? Ontem ele foi questionado sobre isso, ele saiu pela tangente, falou, isso é passado, eu não quero falar sobre isso. E monta um time muito competente, cara. Muito competente. Assim, a gente vê grandes jogadores nesse time do Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz é um jogadoraço, Vitinho é um jogadoraço, Désiré Doué, Dembélé, são caras muito bons, Kvaratskhelia, né? E é curioso como o mundo dá voltas, né? O Dembélé, em 2017, quando o Neymar é contratado pelo Paris Saint-Germain, o Dembélé é a resposta do Barcelona. O Barcelona vai lá e paga 150 milhões de euros no Dembélé que estava no Borussia Dortmund. Ele era a resposta para o Neymar e nunca funcionou muito bem no Barcelona, né? Hoje ele é um dos melhores jogadores do mundo. E quando eu falo futebol total, é claro que os puristas vão dizer, já quer comparar com o time do Rinos Mitchells no meio dos anos 70, que tinha o Cruyff, aquele timaço. A gente sabe, a gente já contou essa história aqui. 200 vezes. 200 vezes aqui no Bola mesmo. Mas não é que o futebol hoje, Ivan, ele atinge um nível de competitividade, e aí não é só o PSG que traz esse tipo de estratégia. A gente já falou do City, já falou do Real Madrid, de outros que vão sufocando, prendendo o adversário, que não consegue sair da sua área, mas aí você precisa ter um preparo físico extraordinário, né? Uma ação coletiva maravilhosa e principalmente talento de jogadores, como já disse o Berna. O Luiz Henrique, ele deixa muito claro, para quem não assistiu, tem um documentário a respeito dele, pequeno, na Max, né?
que fala um pouquinho sobre a trajetória dele, o começo da trajetória dele no PSG, né? Que também passou por momentos de turbulência. Ele fala, por exemplo, sobre a conversa que ele teve com o Mbappé. Em nenhum momento ele abre mão da qualidade, ele deixa muito claro isso. Ele não abre mão do comprometimento coletivo. É diferente. A gente vai potencializar aquilo que você tem de melhor. Porém, em troca, você vai se esforçar pensando no time. Até porque ele tem muita qualidade no time. Claro. E assim, é muito importante porque até no documentário tem um episódio que ele fala que um comportamento, um gesto do Mbappé poderia ser determinante para a vitória do PSG. E é exatamente o que aconteceu dentro de campo. Ou seja, os atletas passam a comprar aquela ideia. Opa, ele sabe o que ele está fazendo. Então, em nenhum momento ele abre mão da qualidade. Agora, quando você fala sobre essa forma de jogar, você cita muito bem o preparo físico, você fala sobre a qualidade, uma média de idade baixa, certo? Porque tem que ter muita intensidade, certo? Precisa ter muita saúde para fazer essa pressão pós-perda como eles gostam, precisa ter muita saúde. Os dois laterais são ofensivos, Hakimi e Nuno Mendes. Para mim, o Nuno Mendes o melhor lateral esquerdo do mundo. Acho que o Hakimi também, né? Acho que o Hakimi também. Acho muito mais jogador. Era jogador lá atrás do Real Madrid. Né? Eu acho ele muito mais jogador que o Arnold. Muito mais jogador. Sim. Muito mais jogador. Mais completo. Mais completo. Melhor, mais completo. Os dois zagueiros sabem construir. Vou colocar até os três, porque eu vou incluir o Beraldo. Pátio, Marquinhos e Beraldo, todos sabem construir. Beraldo foi muito bem. Muito bem, muito bem. Os três meio-campistas atacam e defendem. Todos sabem jogar. Não tem nenhum brucutu, aquele cara que fica ali na entrada da grande área, o cão de guarda. Não tem. Todos sabem jogar. O controle é total. E os três homens de frente, eles são muito intensos e todos eles comprometidos. Então você vê, tem o dedo do treinador, perfil nas contratações, eles obedecem a um perfil, o comprometimento dos caras, aquilo que é treinado durante a semana, saúde, porque precisa suportar a temperatura alta hoje. 40 graus de... Para jogar na rotação térmica que eles jogaram, né? Temperatura alta. Para quem está terminando a temporada, então é sem dúvida nenhuma, assim, uma referência hoje no mundo. Que coisa, que mês de ouro para o PSG, né? A gente tem uma tela aqui com os ataques. Exatamente comparando os ataques do PSG contra o do Real Madrid, você já viu na primeira tela que o PSG praticamente afogou, né, o Real Madrid sem chance. E olha, grandes chances, 5 do PSG, 0 do Real Madrid, sendo 4 convertidas em gol, obviamente. Finalizações 17, 7 no gol, contra 11 do Real Madrid, 2 no gol. Finalizações dentro da área, 14-6. Esses números são relevantes, que provam que o PSG consegue trocar bolas dentro da área adversária, né, Berna? Sim. Olha lá, é impressionante. E o Courtois não está aí, mas fez 3 defesas decisivas no primeiro tempo. 3. Passes certos, 631 contra 255, mais que o dobro. Entradas no último terço, 52 contra 40. Ações com a bola na área adversária, 26-20. É isso. É isso. E assim, o Dembélé sempre foi um jogador que... Sempre foi um ponta. É dedo dele. O Dembélé centralizado como um falso 9, vamos colocar dessa forma. Eles se mexem muito ali na frente. Muito. É um time com muitas alternativas, inclusive de saída de jogo, né? Eu conversava lá fora com o ótimo Léo James, inclusive, e a gente estava ressaltando isso, uma hora um falava outra coisa. Eles saem, às vezes, com João Neves entre os zagueiros, às vezes com Vitinha pelo lado direito, às vezes com o Nuno Mendes vindo para formar 3 e 2, ou seja, saindo em WM. Tem muitas alternativas nesse time. Nuno avançado pela esquerda. Sim, ele muda o tempo todo. Então, e a marcação, o Ivan falou sobre isso, na saída de bola do adversário, o papel do Dembélé, inclusive na final da Champions League, foi determinante para essas sacoladas aí que o Paris Saint-Germain andou dando. Ele ficou fora, claro, do jogo contra o Atlético de Madrid, mas o papel do Dembélé na hora de marcar lá em cima é determinante, é muito importante. Aliás, por falar em determinante, Bernardo, eu acho que
E acho que tem tudo para acontecer isso. Se o PSG ganhar a Copa do Mundo de Clubes, eu acho que o Dembélé já começa a aparecer como o principal candidato a ficar com a bola de ouro. Eu acho que bola de ouro não, talvez melhor da FIFA. Acho que a bola de ouro já... Eu acho, é palpite. Você acha que vai ficar com o Lamine? Eu acho até pelo hype e tal. Mas não é a France Football que determina? O da FIFA é a própria FIFA. Aí a competição FIFA, ela, claro, Então, ganha uma mas você relevância. acha que a France Football vai deixar de premiar alguém do PSG? Não sei. Honestamente, é um palpite só. Eu acho que, de repente, o Yamal que não é ganha pelo hype. necessariamente a revista, né? São jornalistas. É um colegiado de 100 jornalistas. Exatamente.